Cristianismo versus mundanismo. Amém? Bom, o livro do Apocalipse, escrito pelo João, né? É um dos livros mais polêmicos da Bíblia Sagrada, um dos livros que mais abrange os finais dos tempos, a escatologia bíblica. É o livro do Apocalipse. Só que quando Jesus chama João na ilha de Patmos e dá a revelação para o João, a primeira mensagem, ou como se fosse dizer, a primeira preocupação de Jesus é falar à igreja, porque o propósito de Deus é com a igreja. Concorda comigo? Deus, ele tem um propósito com a sua igreja. Então a primeira mensagem que Deus dá na revelação do João lá na ilha de Patmos é para a igreja, mais especificamente falando as 7 igrejas da Ásia. Deus já falou: João, escreve o que você vai ouvir para as 7 igrejas da Ásia. João está ouvindo aquela voz, e quando ele ouve aquela voz, ele vai dizer que aquela voz é como se fosse voz de trombeta. Olha só, irmão, a voz de Jesus como se fosse uma voz de trombeta, dizendo: ei João, eis que eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o derradeiro. João, escreve isso para a minha igreja. E quando ele ouvia aquela voz, ele falou: vou olhar, vou virar para ver quem é. E quando ele vira para ver quem é, Jesus dá uma visão para ele. Ele vê 7 castiçais de ouro, e vê como se fosse o Filho do Homem, mostrando ele mesmo para o João, andando no meio dos 7 castiçais de ouro, e os seus pés eram como de latão reluzente, mostrando a pessoa bendita de Jesus. Então João vê os 7 castiçais, aquele homem com pés de latão reluzente andando no meio dos 7 castiçais. E ele vai dizer também, João vai ver também, que aquele homem tinha nas suas mãos 7 estrelas. No final do capítulo 1, João vai mostrar o mistério disso. Ele vai dizer que os 7 castiçais de ouro eram as 7 igrejas. O que ele estava mostrando para o João e para nós dessa noite? Eu ando no meio da igreja. Eu sou o centro da igreja. E ele estava dizendo: eu sou o centro da igreja, e aqueles que estão na frente da igreja estão na minha mão. Pode glorificar a Deus por isso, irmão? Que o dono da igreja anda no meio dela e governa a igreja, como se dissesse: nada daquilo que o anjo faz está longe da minha mão, tudo está no domínio da minha mão. Se a igreja continua caminhando, se ela tem uma liderança, a liderança dela está na minha mão. Eu estou no meio da igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a minha igreja. Agora ele começa a tratar as igrejas, essas 7 igrejas da Ásia. Fala comigo: 7 igrejas. Mais forte: 7 igrejas. Nós estamos cansados de saber que o número 7, ele abrange algo na sua totalidade, algo que é completo, algo que está na sua plenitude. Alguns historiadores acreditam que essas 7 igrejas não é simplesmente uma mensagem para essas 7 igrejas, mas é algo que abrange toda igreja no universo. Desde que igreja é igreja, essa palavra vale para mim, vale para você, vale para a CAP, vale para a Universal, vale para a Assembleia, vale para a Batista, vale para a Renovada, vale para todas as igrejas, porque são 7 igrejas. Então essa mensagem, ela abrange a igreja universal de Cristo na terra. Não é a igreja universal do Edil Macedo, mas é toda a igreja que existe no universo. Essa palavra então é para mim, é para você, é para a CAP, amém? Então, quando ele chama e ele vem tratar primeiro com a igreja de Éfeso, algo muito importante acontece, porque em todas essas igrejas Jesus tem uma palavra de bênção. Você tem esse ponto positivo, você tem esse ponto
negativo. Você faz isso de certo, você faz isso de errado. Algumas ele só elogia, alguns ele só exorta, mas ele sempre tem uma palavra para essas igrejas. Exemplo, Éfeso. Olha, vocês é uma bênção. Vocês é uma igreja operante. Você é uma igreja ativa, uma igreja ortodoxa, uma igreja que não compactou com os falsos mestres que ensinam a palavra. Vocês se opõem a eles de maneira ferrenha. Vocês é uma bênção. Vocês vão para cima. Vocês odeiam os nicolaítas. Eu também odeio. Vocês têm um ponto positivo, Éfeso, ao seu favor. Mas, porém, contudo, tenho uma coisa contra ti. O que é, Jesus? Que vocês abandonaste o primeiro amor. Como se ele dissesse: vocês fazem de tudo, vocês é uma igreja viva, todo mundo que olha para vocês aplaudem vocês, Éfeso. Mas eu olho para vocês e sou do coração, e eu sei que no coração de você, embora trabalhando para mim, embora não negando o meu nome, fazendo a minha obra, eu sei que a motivação não é o amor por mim. Olha só que terrível. Como se ele dissesse: vai chegar um tempo no estágio da igreja em que vocês irão trabalhar para mim, mas não me amarão. Em que vocês vão ser ferramenta nas minhas mãos, e embora sendo ferramenta nas minhas mãos, vocês não têm nenhum tipo de contato e de relacionamento de amor comigo, Éfeso. E ele vai dizer: arrepende-te, lembra de onde você caiu, se arrepende e volta. Agora a segunda igreja, ele vem tratar sobre Esmina. Esmina é uma cidade portuária, financeiramente falando rica. Mas Jesus vai olhar para ela e vai dizer que ela era pobre, financeiramente falando, sabe? Ele vai dizer: vocês habitam no meio de um povo que tem dinheiro, mas os crentes se converteram, não tem tanto dinheiro assim. Porém eu enxergo vocês e vejo vocês ricas. Por quê? Porque vocês têm algo interessante dentro de vocês. Vocês é fiel, vocês não negam o meu nome, vocês não arredam na perseguição. Só que no contexto que Jesus está falando aqui para a igreja de Pérgamo, é um contexto totalmente diferente. Não é o contexto da palavra de Deus em si. Em um contexto onde o Império Romano está governando e avançando e tomando cidades. E essa espada aguda de 2 fios é um acessório do soldado do Império Romano. Por que o soldado do Império Romano ele usava uma espada de 2 gumes? Porque a espada de 2 gumes afiada, ela vai na direção certa que o soldado quer ir, porque a intenção dele, quando ele usa a espada, é para matar. Então normalmente ele vai e ataca na direção do coração, porque ele sabe que ela vai direto no coração. A espada de 2 gumes, 2 fios. Olha só o que o Hebreus está falando. A minha palavra é mais poderosa do que uma espada que causa medo em muita gente. A espada do soldado romano, ela vai, ela mata, não mata? Então, pois é, a minha palavra ela é mais afiada do que isso aí. A minha palavra ela penetra entre a alma e o espírito, entre ossos e medulas, e ela vai lá no coração, vai mesmo. Mas em vez de provocar morte, ela provoca vida, a palavra do Senhor. Então ele se apresenta como alguém que tem uma espada prestes a dar juízo para uma igreja. Verso de número 13 do 2 do Apocalipse diz assim: conheço as tuas obras. Isso é uma frase que Jesus vai falar para todas as igrejas. Toda a condição das igrejas Jesus vai falar. Ele falou para Éfeso, falou para Esmina, e fala para Pérgamo, vai falar para Tiatira, Laodiceia, vai falar para todos essa frase: eu conheço as tuas obras. Porque Jesus, ele é o dono da igreja. Jesus, ele é o meu Senhor. E quando eu falo igreja, não estou falando desse espaço físico aqui que você está. Não estou falando da placa que você congrega. Eu estou falando da pessoa que você é, daquilo, da obra que Deus fez em você e te constituiu igreja, templo dele, santuário, morada do Altíssimo. Você é igreja, eu sou igreja. O templo físico, isso aqui é só um espaço. Saiu daqui, todo mundo saiu daqui, isso aqui não é uma igreja, isso aqui é um salão.
Mas igreja é eu e você. E ele está dizendo para a igreja de Pérgamo: ei, igreja, eu conheço as tuas obras. Sei o que você tem feito, sei o que você tem passado, sei as aflições, sei o que você faz no escondido, eu sei o que você não faz. Deus está dizendo para nós: eu conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Pérgamo era uma cidade extremamente cultural, era um centro cultural muito grande. Para você ter uma ideia, na cidade de Pérgamo existia a segunda maior biblioteca do mundo, com mais de 200.000 inscritos havia naquela biblioteca. Só perdia para Alexandria de Alexandre o Grande. Era tanto que os líderes da cidade de Pérgamo colocaram um desenho em seu coração: não, vamos construir uma biblioteca e vamos ser a maior biblioteca do mundo. Só que os líderes do Egito, né, que a Alexandria fica no Egito, ficaram sabendo dessa artimanha. Ele falou: pô, quer superar a gente? Só que o papel que era usado na época era o papiro. E o papiro só saía lá do Egito, porque era usado de um material que saía do Rio Nilo. Qual foi as ideias dele? Ele falou: não, a gente tem um material. Vocês podem ter até mais filósofo, podem ter até mais profissional, mas sem papel, sem ferramenta, vocês não conseguem trabalhar. Quero ver, parar de fornecer papiro para Pérgamo. Repete-se comigo: eu não posso ser movido à condição. Sabe o que Pérgamo fez? Verdadeiramente, a gente não tem papel. O que vamos fazer agora? Falou: já que eles não vão fornecer papiro para nós, vamos inventar o nosso próprio material. Sabe o que eles inventaram? Pérgamo, minho. Pergaminho. Eles desistiram do objetivo? Não desistiram, não. E realmente a biblioteca de Pérgamo cresceu de maneira escandalosa. Nossa, irmão, não devemos ser movidos à condição. Ah, pastor, sabe o que é? Não deu para cantar porque só tinha eu e o Danilo para cantar. Canta. Ah, deu para uma igreja porque só tinha eu e a Bíblia. Arruma. Essa é a condição de hoje. Deus vai dar estratégia para você fazer o melhor. Aleluia. É. Ah, meu, porque o papel é o papiro. Temos que usar o papiro. Nem sempre. Deus vai dar estratégia para você criar algo novo no meio do caminho. Glória a Deus. Se tem algo no seu coração, vai lá e faz, irmão. O pastor já falou isso hoje. Se Deus colocou algo em seu coração, Ele vai te dar a condição de você realizar, com papiro ou sem papiro. Se você parar, meu Deus do céu, e agora parar de fornecer papiro para nós, o que nós vamos fazer? Vamos deixar de sonhar? Não, vamos inventar o nosso próprio papel. A gente tem esse costume, irmão. O que nós vamos fazer? Ah, não sei, tem pouca pessoa, não sei falar, não sei pregar, não sei isso, não sei aquilo. Não seja movido à condição, irmão. Não seja. Eu lembro quando começamos o nosso ministério lá no Inamar ainda, ministério de louvor, tinha só os caras que tocavam lá, né, pastor? Jeová, o Cícero, e só os cantores bons também, o Ronaldo, a Pia. E eu era desafinadinho, né? Bianca, Renata, o Eric. Numa reunião lá, sabe o que eles falaram para nós? Vocês não cantam não, velho. Vocês já tudo desafinados. Por que vocês vão cantar? Não vai cantar não. Teve alguns que desistiram de cantar. Essa era a condição nossa. Sabe o que eu fiz? Vou estudar. Eu tenho esse objetivo. A condição que disseram: você é desafinado. Essa é a minha condição. Se eu parar, na verdade, eu estou desafinado. Esquece esse negócio aí. Você não ia cansar de me ouvir aqui, irmão. Eu tinha desistido. Mas se você cansa de me ouvir, é porque eu persisti. Eu falei: não, eu vou aprender. Eu não tenho dinheiro, mas eu vou ouvir no YouTube. Eu vou ouvir de um cantor ali. Eu vou me aperfeiçoar, porque a condição, ela não pode me parar. A condição, ela não pode te parar, irmão. Não pode parar. Vi a pastora Márcia trabalhando aqui no restaurante da igreja.
E não tinha ninguém para anunciar. Ela mesma anunciava, entregava o panfletinho, ela mesma cozinhava, ela mesma entregava. Essa era a condição dela, mas ela não parou na condição. E no tempo que ela trabalhou, Deus honrou aquele tempo que ela trabalhou. Então se você olhar para a sua condição e falar, eu não vou, não vai acontecer. A mulher do Espírito Santo, que ela tinha uma condição, ela estava falida, sem dinheiro, mas ela sabia que Jesus estava passando ali. E na condição dela, ela se desfez da condição, correu até Jesus, tocou na aula dele e foi curada. Então a condição não pode definir quem nós somos. Pérgamo fez isso, construiu um pergaminho, construiu uma grande biblioteca. Pérgamo também era uma cidade cultural, por quê? Porque na cidade de Pérgamo havia uma grande escola de medicina. E muitas pessoas iriam para aquela cidade. Pérgamo também era conhecida por ser colônia do Império Romano. É tanto que Pérgamo foi durante muito tempo a capital da Ásia Menor. E Pérgamo também teve a ousadia de ser a primeira cidade a construir um templo em dedicação ao imperador romano, a César. Agora você imagine comigo o tanto de idolatria que tinha dentro daquela cidade. Pérgamo também tinha um templo em adoração ao deus Zeus. Pérgamo também tinha um templo em adoração ao deus Esculapio, que era o deus da medicina. Agora você imagina aquele contexto onde aquela igreja estava, uma cidade onde era colonizada do Império Romano, uma cidade que adorava o César, que construiu um templo em adoração a César, adoração a Zeus, adoração ao Deus da medicina. Onde Jesus vai olhar para aquela cidade e vai dizer que ali havia o trono de Satanás. Olha só, irmão, o próprio Jesus olhando para aquela cidade e vendo que ali o negócio é estreito mesmo, por causa da idolatria que imperava naquela cidade. Agora Jesus vai dizer, eu conheço as tuas obras, aonde está o trono de Satanás. Olha para mim, uma vez por ano, no templo que fizeram para o César, toda a cidade deveria ir e adorar o César. E a frase que todo mundo era obrigado a dizer, César é o Senhor. Mas lá tinha uma igreja estabelecida por Cristo, e todo cristão sabe que somente o Senhor adorarás e só a Ele prestarás culto. Não pode render a outro Deus. Enquanto todo mundo dizia César o Senhor, a igreja se posicionou, falou, não, nós não vamos adorar, a gente só adora Jesus, a gente só prostra diante de Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a dedicação, essa é a frase da igreja, Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha alma. Glória a Deus. Agora os crentes, liderado por Antipas, que era o pastor da época, se posicionou e falou, nós não vamos adorar. O Império Romano entrou batendo com força, entrou com perseguição naquela cidade, a ponto de o próprio Jesus Cristo fazer menção do Antipas, dizendo que ele era fiel testemunha. Por quê? Porque Antipas não negou o nome de Jesus, não adorou o imperador, adorou somente o Senhor Jesus. Sabe o que eles fizeram? Jogaram Antipas. Os historiadores dizem que o Antipas ele foi morto dentro de um bezerro de bronze, junto com água e óleo, e cozinharam o Antipas vivo. Olha só, por causa do nome de Jesus. Imagina o Antipas lá dentro daquele caldeirão, os crentes olhando e dando glória a Deus, estamos morrendo por causa de Jesus, aleluia. Imagina o Antipas lá cantando, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Eu imagino Antipas cantando esse hino naquele caldeirão, sendo cozinhado vivo, irmão. Você imagine comigo,
ponto de Jesus olhar e falar: rapaz, e fazer menção do nome dele. O próprio Cristo falou menção do nome dele. Ele diz: minha fiel testemunha. Agora você imagina os crentes olhando aquele homem sendo morto, o pastor, o anjo, o antigo anjo da igreja, olhando aquela condição, morrendo, aquilo acendeu no coração deles uma fé tão grande. Nós não vamos negar o nome de Jesus, não. Jesus Cristo é o Senhor. E Jesus falou: vocês são uma bênção, vocês não retêm o meu nome. Que glória, aleluia. E não negam a fé, não, eu creio em Jesus. Mas nós vamos discorrer no verso 14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque lá tens os que seguem a doutrina do Balaão. Olha só, aqueles mesmos crentes, alguns deles, Jesus está dizendo, não é todos. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: não é todos. Ainda tem uns que é fiel, ainda tem uns aí que permanece fiel ao Senhor. Jesus vai dizer: lá tem alguns que seguem a doutrina de Balaão. Qual é a doutrina de Balaão? Quando Deus liberta o povo de Israel lá do Egito, lembra com Moisés, ele sai pelo meio do deserto, ele sai enfrentando inimigos, sai enfrentando batalhas, pelejas, e começa a conquistar muitas bênçãos, começa a enfrentar os exércitos dos inimigos e vencendo pela força que Deus dava para eles. Balaque, o rei de Moabe, quando vê que o povo de Israel está se aproximando, ele fica com medo, porque ele sabe que verdadeiramente onde Deus entrava na guerra, Jeová Jireh, o Deus da guerra, e Jesus com eles venciam qualquer batalha. Com exército e exército eles venciam, irmão, porque Deus estava com eles. Balaque, olhando essa condição e sabia que ia perder mesmo, porque Deus estava com eles, o que eles fazem? Ô Balaão, vem cá, te dou tanto para você amaldiçoar aquele povo, porque na briga a gente não vai ganhar, mas se Deus é com eles, você amaldiçoar, quem sabe eles perdem alguma peleja? Quem sabe eles perdem alguma batalha? Deus falou para o Balaão: não vá. O Balaque, Deus falou que não vai ir, não. Rapaz, eu vou te pagar mais se você for. Vou duplicar, vou dar muitos bens para você se você for. Balaão, tomado pela ganância ao dinheiro, ele foi. Subiu ao monte para amaldiçoar o povo de Deus. Irmão, mas não há encantamento contra Israel. Não há palavra negativa contra aqueles que crêem no nome de Jesus, aquele que Deus escolheu. Não há encantamento contra eles. E quando ele vai amaldiçoar, ele abençoa. Ô Balaão, o que está acontecendo, rapaz? Estou pagando você para amaldiçoar, você está abençoando, que coisa de doido. Não sei o que aconteceu não, Balaque. Eu fui, a minha intenção era amaldiçoar, mas o que saiu foi bênção. O que eu posso fazer? Vai lá de novo. E ele vai na segunda vez, ele tenta amaldiçoar o povo de Israel, mas sai bênção de novo. Ô Balaque, eu desisto, não tem como amaldiçoar esse povo não. Só que aí, Balaão, ele tem uma estratégia diabólica, do mal. Ele falou assim: não tem como a gente vencer esse povo guerreando contra eles. A estratégia nós vamos mudar, nós vamos tratar de outro jeito. Faça com que as suas mulheres se envolvam com eles. Faça com que as suas meninas casem com eles, porque casando com eles, se deitando com eles, o Deus deles vai ficar contra eles. Pecando contra o Deus deles, eles irão fazer com que a ira de Deus se acenda contra eles. E aí, Balaque, você pode lutar e vencer contra eles, porque Deus não vai estar mais com eles. Não é que Balaque fez isso, e não é que o povo caiu nessa armadilha e foi vencido, se envolveu com as mulheres, se deitou com as mulheres, começou a entrar na feitiçaria, começou a entrar na idolatria, adorando os deuses de Moabe, olha só. E ali o povo foi totalmente destruído. Agora isso acontece naquela igreja onde nós estamos vendo, a igreja de Pérgamo. Satanás, ele percebe que na perseguição a igreja não arredou o pé. Ele percebe que mataram gente e a igreja crescia, a igreja se multiplicava, a igreja ia para frente e nada parava. Agora, de maneira sorrateira, Satanás estava entrando dentro da igreja de Pérgamo. Qual foi a estratégia? A mesma estratégia do Balaão. Como que era? Não precisa deixar ele para a igreja não, ele vigia.
Vai pro culto de boa. É só tomar umazinha assim também. Não deixa de adorar a Deus, não. Adora o Baal também, adora a novela, adora tudo. A mesma estratégia do Balaão. Por quê? Porque se na perseguição nós já estamos craques, já estamos revestidos com toda a armadura, já estamos prontos para a guerra, Satanás ele mudou o cerco. Vamos infiltrar no meio deles e vamos vencer eles naquilo que nos dá força. Se dá força é Deus, e se nós mexemos no relacionamento deles com Deus, Deus vai se entristecer com eles e eles vão perder. Alguns dentro da igreja de Pérgamo estavam assim, iludidos pela doutrina do Balaão. Entraram, quem sabe, no paganismo, como já foi dito pelo pastor. O paganismo então começou a entrar dentro daquela igreja. Alguns já estavam achando que o que era errado era certo. Alguns já estavam tomando as mesmas posturas dos mundanos. Aí Jesus falou: eu tenho alguma coisa contra você, porque vocês estão seguindo a mesma doutrina de Balaão. Porque Balaão deu estratégia para Balaque fazer com que o povo de Israel caia. E vocês, sem perceber, estão caindo nessa mesma armadilha. Olha só que coisa terrível. Irmão, o diabo sabe que você é homem de oração. O diabo sabe que você é mulher de oração. O diabo sabe que você lê a palavra. O diabo sabe que você está pronto para a guerra. Ele nunca vai entregar com você porque você está armado até o dente. Ele nunca vai vir de peito aberto de você. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai te destruir por dentro primeiro. Ele quer te desconfigurar aqui primeiro, porque ele sabe que se você se destruir aqui na sua ideia, na sua mente, você já é um perfeito perdedor. O pastor já falou isso hoje. Então a estratégia dele não é vir para cima. Eu vou manifestar no meio da rua e quero ver esse crente me expulsar. Não, isso aí já foi muito tempo atrás. Não vê mais pessoas se manifestando na igreja, na rua. Chama o crente, vai expulsar o demônio, faz tempo, ó. Mas ele vem de maneira sorrateira, entrando dentro da igreja. Aquilo que é errado já não é mais errado. Engodam com dissoluções aqueles que mal estão escapando aos que vivem no erro. Mais um. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Olha só, falando dos falsos mestres. Porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. No 20. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nelas e vencido, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Olha só que forte, irmão. Esse último versículo. Eu escapei do mundo, olha só. Por quê? Por causa de Jesus. Declaro, não quero mais o mundo, agora eu quero Jesus. Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Mas se eu volto ao estado que eu estava antes, Pedro vai dizer: esquece Jesus, agora eu quero a minha mentirinha de volta. Agora eu quero a minha avareza de volta. Agora eu quero Jesus voltar a minha vida de fofoca de volta. Quero voltar para minhas bebedices. Eu quero voltar para tudo isso. O Pedro vai dizer que o estado desse homem se torna pior do que antigamente, antes de aceitar Jesus pela primeira vez. O próprio Jesus Cristo falou, lembra daquela passagem que Jesus fala? Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, ele vai embora, ele passa pelos lugares, ele ciranda por aí. Quando ele volta, se ele vê e encontra a casa vazia, ele traz mais 7 com eles. É mais ou menos isso que Pedro está falando. Eu aceitei Jesus e agora em Jesus eu já estou com saudade lá do Egito, quero voltar para lá, quero voltar a fazer as coisas, e eu volto para lá. E você percebe que quando a pessoa se desvia, para voltar é uma dificuldade muito grande, e é mesmo. Não, aí me fala: não quero nada com Jesus não, é um desviado, esse aí não quer se converter, não tem vergonha na cara. Não é, porque a condição dele é pior do que a primeira vez que ele aceitou a Jesus. Então está difícil, permaneça. Ah, meu Deus do céu, eu tenho pecado tanto, você não sabe o que eu tenho feito. Não, mas permaneça em Jesus, vai lutando enquanto sair. Eu sei que pecar é errado, mas você desistindo em lutar contra esse pecado é pior do que você está pecando. Você pecar e não lutar contra esse pecado aí é onde vai mostrar que você perdeu.
Então vai lutando contra esse pecado. Você caiu, irmão, fica tranquilo, você tem um advogado que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que vai advogar na sua causa. Mas não desista desse erro. Jesus, eu errei de novo, eu estou aqui, eu sei, Senhor, eu sou meio sem vergonha mesmo. Eu já falei que eu não ia errar mais aqui, mas eu errei de novo, me perdoa. Deus, Ele é misericordioso para nos perdoar. Só não desista de lutar contra o pecado. Só não se entregue às vaidades e às concupiscências da carne, porque uma vez que você se entrega, Pedro vai dizer que o estado depois ele é pior. Então continue lutando. Continue lutando, na hora você vai vencer. Uma hora você vai orar mais, você vai ler mais a Bíblia, você vai ficar mais perto de Jesus. Quando o pecado vir, você vai... Eu falei não, o pecado falou. Oh, glória a Deus, aleluia. Consegui dizer não para esse pecado. Olha isso, Satanás, agora eu estou firme na rocha. E você vai glorificar o nome do Senhor pela libertação que te alcançou. Então não desista, não desista de lutar contra o erro. Primeiro Evangelho de João, melhor dizendo, primeira carta de João 2,15, primeira carta de João. Está lá 15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha só. Porque tudo que há no mundo, olha lá, a mesma concupiscência. Há concupiscências da carne, há concupiscências dos olhos e a soberba da vida. Não vem do Pai, mas sim do mundo. Mais um. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É um incentivo para mim e para você abandonar o pecado, para a gente tentar lutar com mais veemência. Não, estou sendo tentado nisso aqui, mas eu vou vencer, se Deus quiser, eu vou vencer, porque essa vontade aqui vai passar, esse desejo ilícito aqui vai passar, mas aqueles que esperam em Deus, esse permanece para sempre. Eu vou lutar contra isso. Irmão, eu vou dizer um negócio para você. Quando Jesus fala que por aumentar a iniquidade o amor de muitos se esfriaria, Ele está falando de um pecado mais sério do que o pecar em si. Porque tem um pecado casual, que é o pecado em si. Eu estou andando na rua, aí eu preciso me beneficiar, eu vou lá e minto. Não é um costume meu. Aconteceu aquela circunstância, eu fui lá e menti, fui beneficiado por aquilo. Na hora eu lembrei, pois fiz errado, não deveria ter feito isso. Isso é um pecado. Só que Jesus vai falar da iniquidade. A iniquidade não é isso o pecado. A iniquidade é quando eu já me acostumei a fazer isso, e eu, na minha vida, eu sem perceber, eu já menti de novo. Tudo que eu falo com você é mentira. Eu não sei conversar com alguém sem fofocar na vida de alguém. A iniquidade. E eu vou dizer, por aumentar a iniquidade, por aumentar esse costume, esse gostar de pecar, esse gostar de fazer o que é errado, o amor de muito tem se esfriado. É o que tem destruído a nossa vida espiritual, é isso, o gostar de fazer o que é errado. Pecar, todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos. Paulo falou, todos pecados, todos estavam da glória de Deus. Todos nós pecamos, não tem ninguém bom não. Eu não falo aqui porque eu sou santo, eu falo que talvez eu sou mais pecador do que você. Essa palavra é só para mim, pode ser. E é o gostar do pecar que é o erro. O acostumar a pecar que é o erro. E é o que vai tirar muita gente do céu, infelizmente. Eu não quero estar lá e não quero que você também esteja lá. Eu quero que você esteja no céu comigo, glorificando e adorando o nome do Senhor.